Bom dia a todas e a todos, né? Eu gostaria muito de agradecer ao convite, né? Especialmente a Ana, a Joana, né? E o Eduardo, que estão organizando esse evento. Para mim é uma alegria poder fazer parte dessa mesa, né? Com o professor Renato, com a professora Beatriz. E a ideia, né, dessa apresentação é falar um pouco sobre o arquivo municipal, trazer uma visão mais panorâmica, uma visão geral sobre a instituição, sobre os seus acervos e, mais especificamente, o acervo cartográfico, que é o acervo, juntamente com o textual, que reflete muito sobre a produção arquitetônica na cidade de São Paulo. Então, como eu acredito que a professora Beatriz ela vai se aprofundar mais, né, por conta do todo o trabalho da pesquisa que foi desenvolvida, né, no projeto FAO, né, Arquivo Municipal. Então, eu vou fazer essa apresentação, né, da instituição e mostrar o acervo, né, o acervo oriundo dos fundos públicos, né, e trazer algumas informações sobre os fundos e coleções privadas que também contêm documentos referentes à arquitetura da cidade de São Paulo. Bom, então vou iniciar aqui a apresentação, trazendo um pouco sobre o histórico da instituição. O Arquivo Histórico Municipal, né, recém-transformado em departamento, a partir de 2012, reorganizado, né, posteriormente, a partir de 2016. O arquivo ele é o órgão responsável pela conservação, pela guarda, identificação, ordenação e divulgação do acervo, que é considerado como o acervo histórico, o acervo permanente, produzido e acumulado pelo Executivo Público da cidade de São Paulo. Esse acervo ele remonta desde o século XVI, com a fundação da primeira vila, né, do Planalto de Piratininga, que foi Santo André da Borda do Campo. Então, a nossa documentação, os documentos mais antigos, né, que nós temos no arquivo, eles remontam a esse período do século XVI e são as atas das sessões da Câmara de Santo André da Borda do Campo, que foi a primeira vila a se constituir no Planalto, anteriormente à constituição da Vila de São Paulo. E esse nosso acervo ele é reconhecidamente um acervo de valor probatório e histórico-cultural. A fundação do arquivo, existe uma discussão, aparentemente, sobre a fundação do arquivo, mas o que nós tomamos por certo, né, que a ideia de um arquivo na cidade de São Paulo, né, um arquivo público, remonta a 1907. No período já havia sido constituída a Prefeitura Municipal e dentro da Prefeitura havia uma Secretaria-Geral. Dessa Secretaria-Geral, né, foi instituída que haveria uma área que cuidaria da parte de estatística e arquivo. Então, nós enxergamos, né, esse primeiro momento, né, como um momento de constituição da ideia do que viria a ser a instituição, o arquivo público, né, o arquivo municipal. Então, nesse período, em 1907, né, foi definido que os documentos até então mais antigos, né, do período, que eram oriundos da gestão da antiga, né, instituição que cuidava do Executivo Público Municipal, que era a Câmara Municipal, eles seriam transferidos para o arquivo. Foi nesse período também, né, com a formação, aliás, um pouco antes, né, em 1899, com a formação da Prefeitura, que os poderes executivos e legislativo se separaram, porque a Câmara, enquanto órgão advindo do governo, do modelo administrativo do governo português, durante o período colonial, ela, até o início do século XIX, ela reunia os três poderes dentro de si. Então, ela cuidava do poder executivo, judiciário e do legislativo.
No século XIX, o Poder Judiciário ele se separa, ele tem essa autonomia. E a Câmara ela continua cuidando do Executivo e do Legislativo. Com a federalização do país e com o surgimento da prefeitura em 1899, a Câmara ela perde essa função de cuidar do poder executivo, dessa parte da administração da cidade, e essa função fica relegada à prefeitura, que é esse novo órgão. E na prefeitura, a partir de 1907, é criado esse primeiro local, pensado enquanto um arquivo, para que essa documentação do Executivo Municipal, até então produzida e acumulada na Câmara, seja transferida para lá. Então já havia uma ideia de preservação desses registros, dessa documentação produzida ao longo desses 3 séculos de história. Bom, mais para frente, em 1935, é instituído o Departamento de Cultura. O Departamento de Cultura, ele é o órgão que deu origem nós temos hoje a Secretaria Municipal de Cultura. Ele foi muito importante, né? Para nós ele é tido como um grande divisor de águas dentro da administração pública municipal, principalmente no que tange a área da cultura, e dentro, né, dentro do Departamento de Cultura foi instituído um setor chamado Setor de Documentação Histórica. Então, nesse período, a ideia de um arquivo, de se pensar na produção, na preservação de uma memória da cidade, ela se faz presente. Então, as características próprias, né, do arquivo, elas, tal qual a instituição tem nos dias atuais, elas já começam a aparecer nesse período, né? Então, nós dizemos que essa divisão documentação histórico-social, ela seria mais próxima da ideia do arquivo que nós temos hoje, né? E vale a pena também salientar que o idealizador do Departamento de Cultura, né, foi o Mário de Andrade, que foi o seu primeiro diretor. Esteve à frente da instituição de 1935 a 1938. Bom, essa, então, divisão de documentação histórica e social, ela tinha por missão recolher, restaurar e conservar documentos históricos ou antigos, pondo-os em condições de serem consultados e publicados. Então, essa ideia já reflete essa preocupação com a memória, com o registro do passado, das atividades dos entes públicos e aponta já essa ideia de como que esses registros servem de fonte para a produção do conhecimento sobre o passado, né? Como que eles servem para a produção de estudos, né? E nas diversas áreas possíveis, né? Bom, pois bem, pensando ainda nessa ideia, né, trazida pelo Departamento de Cultura, hoje o arquivo ele tem como missão, né, preservar a memória da administração pública municipal, assegurando o recolhimento, a organização, a preservação e a segurança e o amplo acesso a essa documentação, né? Então, garantir que todas essas etapas elas sejam cumpridas é o nosso papel enquanto arquivo público, enquanto arquivo permanente, arquivo histórico da cidade de São Paulo. Então, nós entendemos que é importante a preservação, a organização, pois sem organização nós não conseguimos dar acesso. E a grande questão do arquivo é poder dar acesso. Acesso ao cidadão, acesso ao pesquisador, àquele que sente necessidade
melhor dizendo, né, a dar acesso a todos que têm direito a essa produção, que é uma produção de documentos públicos sobre a cidade. Agora, tendo feito essa primeira apresentação, né, sobre a instituição, eu vou falar um pouco mais detidamente sobre o acervo. Bom, o arquivo ele possui cerca de 2.035 metros lineares de documentos textuais, iconográficos e audiovisuais, produzidos e acumulados pelo Executivo Público Municipal, no exercício de suas funções. Dentro da documentação pública, né, os fundos que se destacam são o Fundo Câmara Municipal, o Fundo Prefeitura Municipal e o Fundo Santo Amaro. O Fundo Câmara, ele é um fundo muito importante, né? Afinal, remonta a essa primeira organização que foi responsável pela administração pública da cidade, e ele é composto por 3 séculos de documentação. Então, como eu já havia dito anteriormente, a documentação remonta desde a primeira vila do Planalto de Piratininga, né, Santo André da Borda do Campo, e ela termina com a fundação da prefeitura, quando a Câmara deixa de ter essa atribuição de cuidar do executivo público. O Fundo Prefeitura, por sua vez, ele se inicia em 1899 e ele é um fundo aberto. Afinal, a prefeitura ela existe até os dias atuais, com uma nova configuração, claro, mas ela ainda produz documentos, né? Então, é um grande desafio para nós cuidar desse fundo prefeitura, porque nós temos que dialogar com o passado e com o presente dessa entidade, né? E dessa produção documental, que é uma produção ininterrupta. Bom, no nosso acervo, nós temos como data limite 1935. Porém, a documentação do Fundo Prefeitura que nós temos organizada, já identificada, organizada, classificada e colocada à disposição dos pesquisadores, ela vai até 1923. Mas por que essa diferença desses 12 anos? Nós recebemos do Arquivo Geral da Prefeitura, que é o que seria o nosso arquivo intermediário, o arquivo de processos, um recolhimento de documentos, né, de processos de 1924 a 1935. Foi cerca de 1.000 metros lineares, ou seja, nós tínhamos 1.035, recebemos mais 1.000, dobramos o tamanho do nosso acervo. E essa documentação ela foi recolhida no que nós chamamos na área de arquivística de forma selvagem. Então, não foi um recolhimento programado. Foi, olha, precisamos abrir espaço, temos que, então, despachar a documentação. E essa documentação, então, ela chegou nessas condições, sem organização. Ela estava com uma infestação, com uma contaminação, infestação de insetos, então ela teve que ser enviada aqui para o IPEM da USP, passar por um processo de descontaminação, depois ela voltou para o arquivo, e agora nós estamos fazendo o processo de higienização, identificação e catalogação da documentação. Então, assim, nós damos acesso aos documentos, só que ele é mais dificultado. Por quê? Porque nós conseguimos só identificar os processos pelo número, então eles estão organizados de forma cronológica. Então, nós conseguimos dar o acesso através do número do processo, só que nem sempre as pessoas sabem o número que o processo tem, elas sabem do que ele trata. E, na sua maioria, eles são processos relacionados a obras particulares. Então, a grande demanda que nós temos de consulta no arquivo dessa documentação de 24 a 35 é de obras particulares. Então, todas as construções que foram feitas na cidade de São Paulo nesse período, todas as propostas que foram submetidas, né, de projetos, e que necessitam ser revisitados
na sua maioria, pelo cidadão comum, pela pessoa que vai fazer um uso dessa documentação, não com um fim numa pesquisa histórica, mas sim, existe isso, assim, mas sim cuidando de uma questão administrativa, tentando legalizar a sua situação diante da prefeitura. Então, essa é uma especificidade que nós temos, né, com essa documentação no arquivo. Bom, voltando, né, à apresentação e tentando falar um pouco mais rápido, né, sobre a nossa documentação. Então, nós temos essa questão, nosso acervo vai até 23, porém nós temos alguns segmentos que ultrapassam esse período, né? Então, como as séries de livros de registro de sepultamento dos cemitérios públicos municipais, né? Outros documentos, né? Documentos produzidos e acumulados pelo Instituto da Previdência Municipal, documentos produzidos e acumulados pela Comissão do Quarto Centenário da cidade, documentos bem mais recentes, que são os documentos produzidos pela Comissão Municipal da Verdade, registros de fiscalização de elevadores, né? Os levantamentos aerofotogramétricos da cidade, que remontam até a década de 1960, né? Esses levantamentos, né, os mais importantes são o SARA, realizado na década de 30, e o Vasco Cruzeiro, na década de 50, e os demais documentos, né, produzidos e acumulados pelo que seria a futura Secretaria Municipal de Cultura. E, juntamente com essa documentação pública, nós temos a documentação privada. Então, documentos oriundos de fundos e coleções privados, né? Destes, né, se destacam os documentos que foram doados pelo escritório Caio da Silva Prado e o Jorge Macedo Vieira, os conjuntos de projetos arquitetônicos desenvolvidos por esse engenheiro e arquiteto. Bem como, né, nós temos um excerto, né, que foi considerado uma coleção da produção do escritório Severo Vilares. Uma outra parte da documentação se encontra aqui também na Biblioteca da FAU. E do João Brito da Silveira Leme, que foi um engenheiro, ele atuou no Grêmio Politécnico e doou também um pouco das suas produções, dos seus desenhos, né, dos projetos arquitetônicos, né, e de edificações que ele desenvolveu para a cidade de São Paulo. O acervo cartográfico, que é esse acervo que dialoga especificamente, né, com as questões referentes à produção da arquitetura, né, do desenvolvimento urbano da cidade, ele é composto por aproximadamente 70 mil plantas, mapas e desenhos técnicos, né? Esses documentos, eles são oriundos dos fundos Câmara, Prefeitura e Santo Amaro, que são os fundos públicos, né? E dos privados do escritório Caio da Silva Prado e do fundo Jorge Macedo Vieira. E das coleções Severo Vilares, João Brito da Silveira Leme e da coleção de plantas e mapas da cidade de São Paulo. O acervo cartográfico ele é composto majoritariamente por plantas e desenhos pertencentes aos fundos Câmara e Prefeitura, datadas a partir da segunda metade do século XIX até a década de 1930. Né? Deste segmento se sobressaem os documentos referentes às obras públicas na cidade de São Paulo, obras particulares e esse conjunto de plantas da cidade. Esse aqui é um exemplo de uma obra pública, é um projeto de capela para o cemitério São Paulo. Este é um exemplo de uma obra privada, é um projeto para a construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 1909, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E aqui é um exemplo de uma planta da cidade de São Paulo, realizada em 1810. Essa aqui não é a original, essa é uma reprodução da época do quarto centenário, mas para exemplificar um pouco do nosso acervo. No acervo cartográfico, nós temos também os projetos desenvolvidos na ocasião das comemorações do quarto centenário,
O Parque do Ibirapuera foi desenvolvido, assim, teve projetos apresentados nesse período. O total de desenhos técnicos, plantas e croquis do parque que nós temos de 2.782, documentos. Dentre os documentos, nós também temos, né, os levantamentos topográficos e aerofotogramétricos do projeto SARA, depois do projeto Vasco Cruzeiro. Esse aqui é um exemplo. A imagem não está muito boa, né, mas era que nós tínhamos da planta, seria o mapa geral do Parque do Ibirapuera. Aqui uma das pranchas do SARA. E em relação ao cuidado com esse acervo, né, de 2007 a 2010, houve o projeto CIRCA-FAO, que foi responsável pelo acondicionamento, classificação e digitalização e registros de 24.653 documentos referentes a obras particulares na cidade de São Paulo, no período de 1906 a 1915. Esse projeto também, ele se incumbiu de digitalizar os registros que nós temos da coleção do escritório Severo Vilares, são 657 documentos, e de 2015 a 2018, o arquivo montou o seu núcleo de digitalização e, dentre outros tipos de documento, conseguiu digitalizar cerca de 2.000 documentos cartográficos. Bom, como eu apontei, né, nós temos agora fundos particulares que contam, né, com documentos da área, documentos arquitetônicos, o Jorge Macedo Vieira, o escritório Caio da Silva Prado. No nosso guia vocês podem encontrar mais informações sobre esses conjuntos documentais. E o Severo Vilares, né? Aqui é um exemplo de um projeto, a planta, né, do Palácio das Indústrias, que foi digitalizada nesse projeto CIRCA-FAO. E nas coleções, né, como havia dito anteriormente, desenhos técnicos, plantas, né, no caso do João Brito de Silveira Leme. Agora, para finalizar, que eu já já passei aqui do meu tempo, né, eu só queria mostrar para vocês assim, dados referentes às consultas ao acervo cartográfico. O acervo cartográfico, ele aparece aqui junto com o textual, porque junto com o acervo cartográfico, no caso de plantas, projetos, nós temos também os requerimentos que os acompanham, os memoriais descritivos, né, das obras, os estudos. Então, como vocês podem ver, de um total por exemplo, no mês de janeiro, 40 consultas, 31 consultas foram feitas com acervo cartográfico, né? Então, isso para demonstrar o quão importante é essa documentação e o quão requisitada ela é no arquivo. E, por fim, retomar essa ideia, né, de que esses documentos, eles contêm um valor probatório, o valor legal, afinal, eles foram produzidos para dar conta de atividades administrativas, e eles conseguem deter esse valor até os dias atuais, que é o caso dos documentos de obras particulares, que estão sempre sendo requeridos, né, por munícipes, né, por proprietários, né, de imóveis que querem regularizar a sua situação com a edilidade, né. E ele tem esse valor histórico também, né? Então, e remonta a inúmeras possibilidades de pesquisa sobre a história da arquitetura, sobre o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento humano, material. Então, o acervo ele detém, né, contém todas essas possibilidades de servir como fonte de pesquisa para inúmeros trabalhos, né, para diversas áreas, né? E esse acervo em especial, esses segmentos referentes à história da arquitetura, eles são muito importantes, né? E tem uma demanda muito grande de consulta lá no arquivo. Bom, era isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desculpem pelo atraso da fala, e é isso. Tá bom? Muito obrigada.